Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui mais um encontro de informativos. Toda semana, todo sábado pela manhã, eu, a Helena e Dorival, a gente faz um estudo de informativos do STF, do STJ, e aí a gente deu prioridade aos últimos informativos. Então, começamos com o 970 e estamos voltando. Esse praticamente é o terceiro encontro que ele está fazendo. E aí a gente decidiu começar a fazer as nossas reuniões, os nossos encontros de estudo aqui no Zoom. E gravando também para que vocês possam assistir eventualmente. Não vai ser uma didática de aula, vai ser um estudo em grupo, como vocês vão perceber. A gente vai lendo os informativos todos em direito, que é a nossa fonte de consulta. E à medida que a gente for tendo alguma dificuldade, a gente comenta, a gente discute, certo? Como a gente começou pelo 970, o 969 foi o último, então a gente sempre tem a didática de fazer uma breve revisão do último informativo e a gente faz a leitura do seguinte. Então vamos revisar o 969 e em seguida iremos estudar o 968, tá certo? Porque a partir desses os últimos informativos, por causa do contexto da pandemia, não foram disponibilizados, tá certo? Então vamos lá. Por favor, meu amigo Hélio Enai, comece a leitura do resumozinho. Olá, direito constitucional, imunidade parlamentar. O fato de o parlamentar estar na Casa Legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. Vocês lembram desse caso? Sim. Trata da questão do parlamentar que teve um discurso no plenário e esse discurso foi julgado como se fosse ofensivo, mas ele, em razão de ter divulgado esse conteúdo na internet, né, afastou a imunidade de sua parlamentar. Algum comentário, Dodge? Não, acho que é só isso mesmo. Aí, no seu direito, até o Márcio, né, ele fez uma especificação didática muito boa, né, sobre imunidade, né? Ele falou lá sobre a diferença de imunidade material e imunidade formal, né? Destacando que a imunidade material seria inviolabilidade propriamente dita, e a formal seria a imunidade processual ou adjetiva. E aí a gente, como o Hélio destacou, né, o fato do deputado ter imunidade material, né? Pode continuar. Oi? Pode continuar. Tá. Pois é, e que a imunidade do deputado ela teria simplesmente sido afastada pela divulgação dele pela própria internet, né? É bem interessante porque a gente se depara, né, com várias vezes com essas posições de candidatos, né, que geralmente publicam suas declarações no plenário pela internet e aí fica o alerta, né? Então, recapitulando, Dodge, quais são os tipos de imunidade? A material e a formal, não é isso? A imunidade material e formal, né? A material seria o quê? A imunidade material, né, é a inviolabilidade, né, civil e penal pelas opiniões, palavras e votos que os deputados e senadores têm. E a imunidade formal seria uma imunidade mais processual, né? Aquele impedimento, né? Desde que ele é expedido o diploma, né? Os membros do Congresso não podem ser presos, salvo em flagrante. E em relação ao processo, né, se proposta denúncia, né? Por crime ocorrido depois da informação, o STF vai ter que dar ciência à casa e a casa que vai deliberar sobre esse assunto.
Beleza. Ok. Mais alguma coisa, Hélio, que a gente queira comentar aqui do informativo? Engraçado no contexto, né? Porque ele fala aqui, ó, o parlamento não é local para ofensas, o parlamento é o local por excelência para o livre mercado de ideias e não para o livre mercado de ofensas. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que rigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Fazendo parênteses do que a gente tem visto ultimamente, né? Praticamente acho que isso não existe, né? Ninguém pode se excusar na inviolabilidade parlamentar sem vinculação com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir discurso de ódio, violência e discriminação. Veja que o fato do parlamentar ele ter a Né? Mas imunidade assim, ele traz uma material, situação esdrúxula na Constituição, né? ainda assim ele tem que ter o mínimo de civilidade, né? Ok, vamos adiante. Esse próximo é muito interessante, a gente até discutiu bastante, né? Por favor, Hélio, faça a leitura. Oi. Deixa eu só fazer um parênteses. Passa. É porque, tipo, toda essa celeuma aí é que a questão é que a gente tem uma situação esdrúxula ainda na Constituição que prevê a imunidade absoluta para o parlamentar dentro do parlamento. Então, é essa a discussão. Qual o sentido dela? É que quando o congressista ele divulgou na internet, ele extrapolou os limites do parlamento, né? Então, a imunidade, nesse momento, que ele goza, apesar de ser absoluta dentro do parlamento, do discurso desse proferido dentro do parlamento, a divulgação pela internet fez com que ele extrapolasse esse limite do parlamento, né? E tornasse a imunidade relativa nesse sentido. Interessante observação. A gente lembra que os direitos não são absolutos, né? Sim, relativos. Acho que é isso mesmo. Hélio, vamos adiante. Direito administrativo. A responsabilidade civil do Estado. Para que o município seja responsável por acidente em loja de fogos de artifício, é necessário comprovar que ele violou o dever jurídico específico de agir, concedeu licença, mas sem as cautelas legais, ou tinha conhecimento de irregularidades que estavam sendo praticadas pelo particular. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas por particular. Pode comentar. Aqui é uma situação onde tentou-se buscar a responsabilidade do Estado, né, em razão dos danos decorrentes de uma atividade comercial, né, o qual não foi o STJ, o STF, na verdade, afastou essa responsabilidade, porque nesse caso não foi comprovada que houve uma violação da forma de agir do Estado, né? O Estado ele atuou dentro do seu poder estatal, emitiu as licenças, houve todo o procedimento administrativo ele foi cumprido, né? Se nesse caso o Estado ele fosse omisso, né, ou fosse negligente com os procedimentos administrativos para que a atividade pudesse ser desenvolvida, aí sim caberia a responsabilidade do Estado. Então, o Estado, quando ele age dentro da legalidade para a concessão das suas licenças, né, de funcionamento, não há que se falar em nenhuma responsabilidade dele, apenas de negligência desse seu dever de agir.
A gente até comentou sobre os tipos de responsabilidade. Acho que é importante a gente fazer essa discussão, né? Fazer se lembrar do que configura, de onde vem o embasamento legal ou constitucional da responsabilidade civil do Estado e como é que se dá, como é que se procede, né? Vocês podem comentar. A responsabilidade do Estado, ela é objetiva, né? E quando se fala em responsabilidade objetiva, é necessário apenas comprovar três elementos, né? Uma conduta praticada por um agente público, né, nessa qualidade de agente público, seja comprovado o dano e o nexo de causalidade entre esse dano sofrido pela vítima e a conduta praticada pelo agente público. Aí surge uma dúvida. Então, o Estado ele sempre tem a obrigação de indenizar, né? Sempre ele é obrigado a ressarcir, né, o administrado pelos prejuízos causados por ele. Na doutrina existem duas teorias, a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. A regra adotada pelo direito brasileiro é a teoria do risco administrativo, né, onde a responsabilidade do Estado é objetiva, não é preciso provar a culpa do Estado, mas o Estado ele tem três excludentes, né, que, havendo uma dessas três, ela não é obrigada a indenizar. Quais são elas? No caso fortuito ou força maior, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro. Então, mesmo sendo objetiva, havendo uma dessas três hipóteses, o Estado ele não teria a obrigação de indenizar o dano, né? Entretanto, a teoria do risco integral vem se aceita em algumas situações. Primeiro, o que é a teoria do risco integral? É quando não se admite qualquer excludente de responsabilidade, né? Ou seja, em toda e qualquer hipótese, mesmo sendo caso fortuito fosse maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, o Estado ele teria a obrigação de indenizar. Entretanto, essa teoria do risco integral no direito brasileiro, ela é inserida até o momento em um único contexto, né? É aplicada de forma excepcional, apenas até o presente momento nas hipóteses de dano ambiental, que é quando o Estado, independente de qualquer coisa, ele teria a responsabilidade de civil pela indenização desse dano. Hoje, Exatamente. Muito bem lembrado por Hélio. então, no caso da teoria que o Brasil adota, qual é? A do risco administrativo ou risco integral? Ou as duas? Como a gente viu com ele aí, né, a teoria do risco administrativo, né, que admite as causas de exclusão de responsabilidade, né? E a exceção seria o risco integral, que, lembrando, foi apontada como existente no direito brasileiro, como sendo aplicável ao direito brasileiro pelo STJ, né, e em casos de direito ambiental. Então, é a única exceção da teoria do risco administrativo no direito brasileiro. É isso? Por hora, sim. Maravilha. E está onde? Está na Constituição, não é isso? No artigo 37, parágrafo 6º, o fundamento da responsabilidade civil do Estado, não é isso? Só para a gente lembrar, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, assim, é um tema bastante recorrente nas provas, a questão da responsabilidade civil, seja concurso de magistratura, defensoria, promotoria. Então, que merece devido estudo e aprofundamento. Certo, senhores? Vamos adiante. Eu quero comentar mais alguma coisa. Então, vamos embora.
Só lembrando que esse caso aqui foi o caso em que o Estado foi discutia a responsabilidade do Estado na concessão do alvará de licença, não foi isso? Para funcionamento sem as devidas cautelas legais. Eu acho que certamente deve ter tido algum caso nesse sentido lá da Boate Kiss, né? Que matou diversas pessoas, né? E será que houve culpa do Estado na concessão do alvará, por exemplo, dos bombeiros, né? Não deve ter fiscalizado adequadamente, né? Isso ensejaria uma responsabilidade civil do Estado ou apenas da boate? Então, são questões muito interessantes. Simbora, meus amigos. O dia a dia da gente, né? É o dia a dia. Afetando o dia a dia da gente. Vamos adiante. Servidores públicos. Doutor Hélio Enay, pode, por gentileza, fazer a leitura? Escrevente notarial do Estado de São Paulo, que se aposentou o escrevente notarial do Estado de São Paulo, que se aposentou segundo as regras da lei estadual, pode ser atingido pelas regras da lei estadual posterior, que alterou a forma de reajuste das aposentadorias e aumentou alíquotas da contribuição previdenciária. O escrevente notarial do Estado de São Paulo se aposentou segundo as regras da lei estadual. Vai, considerando essa informação, recair. Seguir. Não entendi. Considerando essa informação que é de baixa relevância, a gente vai seguir no julgado ou vai passar no próximo? Vamos pro Cara, vamos dar uma discutida aí. Então. Deixa eu só dar só dar um parênteses aqui, é porque tipo, esse assunto, apesar de ser simples, é um assunto de extrema relevância em face das mudanças, né, que houveram. Mudanças da Previdência, né? Eu só queria destacar um ponto. É o seguinte fato, é que quando se fala de servidor público, o servidor público ele não tem direito adquirido ao regime jurídico. Então, havendo mudança de regime jurídico, o servidor público está submisso às mudanças. Entendeu? Então, assim, sobretudo na questão da alíquota da Previdência, né, que houve um aumento, uma majoração de 11% para 14%. Inclusive, recentemente tivemos uma discussão sobre uma decisão que saiu do juiz federal que impossibilitava o aumento de alíquota posto pela União aos juízes federais. O próprio juiz federal julgou suspendendo. Não foi esse o caso, mas... Suspendeu o Dodge? Suspendeu, foi? Ele suspendeu indevidamente, né? Mas, no meu entender, indevidamente. É que ele precisava... É que precisa ficar claro, na verdade, para todo mundo que o fato de eu concordar ou não concordar com uma nova lei não invalida a validade dela, né? Tá? O regime, sobretudo em relação ao regime jurídico. O regime jurídico não gera direito adquirido. Então, qualquer alteração que houver, o servidor vai estar sujeito, né, a essas modificações. Inclusive, já havia sido discutido por uma ADI a 4.420, né, que o STF tinha garantido a situação jurídica de quem já tinha se aposentado frente ao direito da proteção do benefício. Então, não foi uma mudança na regra de obtenção do benefício, foi uma mudança, uma majoração de alíquota, né? Porque a gente pode tirar essa norma de direito previdenciário e transportar para a questão tributária, né? Então, não há uma regra de direito adquirido em matéria que inviabilize a majoração de alíquota tributária em relação ao tributo, sobretudo previdência, né? Foi só essa observação. Perfeito. Maravilha. Faz toda a diferença. E aí você entra na discussão do ato administrativo, né, a coisa julgada, a segurança jurídica. E bem lembrou a questão do servidor público não tem o direito adquirido ao regime jurídico.
muitos servidores que, não, porque eu tinha uma gratificação tal, ou era assim, ou era assado, mas não, pelo menos pela jurisprudência, não admite o regime jurídico. Nesses compartilhamentos aí são os melhores. Vamos interpretar como reações de Hélio, né? Joia, já acusou aqui. Não, pô, Galera, aqui, um próximo julgado agora que vai ter uma. Eu acho que tem muita atualidade nesse próximo julgado, sobretudo diante dos recentes capítulos divulgados aí da República, né? Só contextualizando, como é que foi? Aquele foi do ministro do Meio Ambiente, não foi isso? Fez um comentário em relação à reunião do dia 24 de abril, que aproveitar o enfoque, né, que dá da imprensa para o coronavírus, para o contexto de pandemia, para poder aprovar, né, na verdade, nem aprovar, passar por fazer por meio de pareceres, por atos administrativos, né, é meio que legislar sem passar pelo Planalto, não foi isso? No caso, não. Flexibilizar algumas regras de direito ambiental para possibilitar essa burlamento, né, de algumas regras, né? Sobretudo em relação à Amazônia, né? É complicado. Então vamos lá. Terras Mas é devolutas. importante lembrar que não é uma discussão política. A gente está saindo da discussão política e trazendo para todo operador de direito é importante ele abrir essa mente para analisar os fatos juridicamente, né? Então, assim, a gente está analisando alguns pontos daquele vídeo, mas do ponto de vista jurídico, né? Na verdade, a gente não está nem analisando, está fazendo só uma releitura. Perfeito. Hélio, por favor, faça a leitura. as terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, que são de propriedade da União. As terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, que são de propriedade da União, conforme o artigo 20, inciso 2 da Constituição. As terras devolutas pertencem aos Estados-membros desde a Constituição de 1891, que delas excetuava apenas a porção do território indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferros federais. Esse mesmo tratamento jurídico foi mantido com pequenas variações nas Constituições de 34, 37, 46, 67, Emenda Constitucional 1 de 69 e, finalmente, na Constituição de 88. No estado de São Paulo havia uma grande área que era considerada como terra devoluta. Diante disso, em 39, o Estado ajuizou uma ação discriminatória para regularizar essa área, tendo o pedido sido julgado procedente com a expedição de títulos de domínio das terras em favor do autor. A União, posteriormente, propôs ação anulatória, alegando que as referidas terras seriam de sua propriedade desde 1872 por anexação. O Estado de São Paulo, por sua vez, alegou que eram terras devolutas e, por isso, passíveis de alienação a particulares. Apesar de inexistente, à época, qualquer registro imobiliário no sentido de se cuidar de terras devolutas, não se exigiria prova nesse sentido, pois a regra então vigente era no sentido da presunção da natureza devoluta dessas terras. Assim, havia presunção de que eram terras devolutas, e cabia à União onde de provar que adquiriu as terras por meio de compra ou anexação, que as terras lhe eram úteis, e a exata individuação para fins de saber se elas coincidem com as áreas em relação às quais o Estado de São Paulo expediu os títulos que se pretende anular. É possível concluir que a União adquiriu terras na região mediante compra ou anexação. Entretanto, não há provas de que essas terras tenham sido efetivamente úteis para o suposto fim original a que se prestariam. Além disso, não há qualquer precisão na individuação dessas terras à época da aquisição.
a União não se desincumbiu do seu ônus probatório. E a sentença foi de 1900 e cacetada. O processo é o novo, viu? Bem extenso, né? Mas acho que ele pode dar uma revisada nesse tópico, porque cai em concursos, né? Essa discussão de bens públicos, se é bens da União ou bens do Estado. Então, pode fazer uma leitura aqui do julgado. Ali? Ação anulatória. Em 1968, a União ajuizou ação contra o Estado e particulares que foram beneficiados, alegando que esses títulos não poderiam ter sido expedidos, porque essa área seria integralmente patrimônio federal. Não, acho que é só bom contextualizar, né, a situação hipotética. No estado de São Paulo, havia uma grande área que era considerada como terra devoluta. Diante disso, em 1939, o Estado de São Paulo ajuizou ação discriminatória para regularizar essa área, tendo o pedido sido julgado procedente com a expedição de títulos de domínio das terras em favor do Estado. A sentença transitou em julgado em 1958. Entre os anos de 1960 e 65, o Estado de São Paulo realizou a regularização fundiária e expediu títulos de propriedade a particulares relacionados com as glebas dessa área. Ou seja, eu entendi que tinha um terrenão lá, São Paulo entrou com ação para regularizar, dizendo que ela era dona das terras. Dado esse título, ela pegou, loteou a área e concedeu o título de propriedade a quem de fato estava lá. Aí, agora, não, pode continuar. Não. Aí a União, em 68, depois que São Paulo fez isso, entrou uma ação contra as pessoas que foram beneficiadas com essa expedição, essa regularização feita pelo Estado de São Paulo, né, alegando que eles não poderiam receber o título porque é uma área que era patrimônio federal. Aí a União queria que fosse anulados os títulos de domínio em razão da emissão irregular, a reintegração da posse da área e a anulação de todos os atos oriundos dos respectivos títulos. E aí eu entendo que os contratos de compra e venda que foram celebrados depois, usufruto, enfim, qualquer contrato que houvesse algum direito real envolvido. Vale ressaltar que nessa ação a União não alegou fraude, falsidade documental ou má-fé. O argumento da União é baseado no domínio, na propriedade. Trata-se de ação anulatória com caráter reivindicatório, lastreado na alegada falta de citação da União na referida ação discriminatória. A União argumentou que deveria ter sido citada na ação discriminatória proposta pelo Estado de São Paulo, considerando que a área pertencia a ela. O pedido da União foi julgado procedente? Não. Aqui interessante, essa questão de terras da União. Toda ação que envolva direito real sobre bem imóvel, né, terreno, essas coisas todas, demarcação, os entes federados eles têm que ser intimados para se manifestar. Agora, não sei se estava vigente nessa época aí, né, meio cacetada. Mas pelo menos atualmente tem que ser citada intimada a União, os estados e os municípios para informar se tem interesse ou não naquilo ali, né? Pois é, basta ver que quando a gente entra com ação de reintegração, uma ação de uso capião, né? Geralmente o que é um dos requisitos da ação é apresentar as certidões lá, né, da União, do Estado e do município, né, sobre isso aqui não tem interesse, se tem interesse ou não, né? E ainda assim, com a apresentação da certidão, o juiz ainda vai intimar os mesmos entes para se manifestar judicialmente acerca do interesse, né? Amigos, vamos ter que fazer uma pausa e aí a gente continua. O vídeo vai fazer um intervalo. Isso é melhor que Pomodoro. Tá certo? Cada 40 minutos ele zera. Então, até já. Até já.
Cadê? Vamos ver se ele vai cortar a gente ou não. Passou.